Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 131. Os microfones soaram, enquanto o apresentador principal, o vice-campeão Steven Stone, tomava seu lugar no centro do palco, levantando os braços para fora. Todo mundo está tendo uma boa noite? O público aplaudiu de volta, erguendo as taças para o ex-campeão de Hoenn. Bem, não quero estragar a diversão, mas agora é hora de apresentar os vencedores do nosso evento Clube Explosion, pelo qual, tenho certeza, todos vocês estão super entusiasmados. A multidão retribuiu com gritos de agradecimento. Ótimo! Então, ajude-me a receber no palco nosso terceiro vice-campeão do evento, Hit da cidade de Frodomar, Kanto. Trabalho fantástico, Hit. Austin observou como Hit subiu a plataforma elevada, enquanto apertava a mão de Steven. Minha vez. Austin respirou fundo enquanto ia apertar a mão de um dos treinadores mais legais do Pokémon, em sua opinião. Não faça nada constrangedor. Não faça nada constrangedor. Austin sussurrou para si mesmo como se fosse um mantra. Nosso segundo vice-campeão. Ash de Pallet Town, Kanto. Uma grande mão. Harrison deu um tapinha em seu ombro em agradecimento, enquanto Austin caminhava lentamente até a plataforma. O público estava torcendo por ele, embora interiormente Austin soubesse que ele se sentia muito mais confortável em um campo de batalha, com o público ao seu redor, do que aqui em uma festa. Muito bem, Ash. Steven sorriu, enquanto eles apertavam as mãos. Maravilhosa demonstração de sua habilidade. Austin murmurou obrigado antes de Steven permitir que ele se afastasse. Ele podia ver Ethan apontando para si mesmo no meio da multidão enquanto Chris balançava a cabeça envergonhada enquanto Yellow sorria e tentava não adormecer. Nosso próximo e vice-campeão, por favor, dê as boas-vindas a Harrison de Little Road Town, ou em minha região. Steven apertou a mão de Harrison enquanto sussurrava algo para ele, como havia feito com Austin, antes de prosseguir com o nome final. E agora, senhoras e senhores, o vencedor do evento, a única pessoa que terá uma entrada direta no top 32 da Indigo Conference no próximo ano, é John de Cento Cherry Town, Johto. John era um cara bastante alto e esguio, com cabelos castanhos que parecia ter cerca de 20 anos. O mais velho apertou a mão de Steven, que parecia um pouco menor que John em altura. E agora, é hora dos finalistas pegarem seus Pokémon misteriosos, anunciou Steven, enquanto uma mesa inteira, com 8 ultrabolas brilhantes, descia levitando do teto, quase como se eles próprios tivessem descido do céu. Devo lembrar que existem 8 Pokémon, todos eles foram especialmente criados pelos principais criadores de Kanto e Hoenn. Em nome da Liga Kanto e Hoenn, espero que esses Pokémon sejam capazes de apoiá-lo totalmente em seu caminho para se tornarem treinadores e mestres poderosos. Todos aplaudiram fortemente os 4 finalistas. Agora, vou pedir ao John para dar um passo à frente e escolher uma única bola da pilha, e então liberar seu Pokémon misterioso para todos verem. Será que você está esportivo o suficiente para fazer isso, John? John deu-lhe um sorriso franzido. Não foi vívido, mas Austin achou que o cara não gostou da ideia. John avançou e, após alguns segundos de indecisão, escolheu uma Ultra Bola aleatória entre as 8, antes de liberar o Pokémon para que todos vissem. A luz vermelha brilhou antes de se materializar em um pequeno Pokémon quadrúpede semelhante em aparência a hienas e caninos. Seu corpo é principalmente cinza com rosto e garganta, patas e barriga pretos. Seus olhos são vermelhos com escleras amarelas e seu nariz é vermelho. Sua mandíbula inferior tem 2 dentes pontiagudos para fora. O pelo na base da cauda é amarrotado e desgrenhado. Poxiena tem almofadas cinzentas nas patas de 3 dedos. Ele soltou um uau, enquanto o público aplaudiu. E o Pokémon misterioso de John é Poxiena, anunciou Steven, enquanto John devolvia o Pokémon antes de voltar para seu lugar. Harrison é o próximo. Harrison se aproximou com confiança, selecionando uma Pokébola aleatória antes de sorrir e liberá-la para todos, enquanto um lindo Vulpix se materializava. Maravilhoso. Um Vulpix. Obrigado, Harrison. Ash, por favor. Austin avançou, parando um pouco enquanto considerava as 6 bolas restantes, cada uma delas contendo um Pokémon misterioso. Após um momento de indecisão, ele arrancou da extrema direita antes de segurá-lo e soltá-lo na frente da multidão. A luz vermelha que disparou materializou um pequeno Pokémon insetoide esbranquiçado. Ele tinha um focinho pontudo, uma faixa fina que descia em forma de V entre os olhos e 2 antenas em forma de bigode no rosto. Seus olhos são pretos com anéis verdes semelhantes a íris em seu interior. Como é virtualmente cego, usa suas antenas para sentir o que está ao seu redor. Steven olhou para Austin, pois os tipos bug eram desprezados por muitos treinadores e ele queria ver qual seria a reação desse jovem treinador. Ao contrário do que Steven esperava, Austin estava cheio de sorrisos principalmente por causa de Nincada e suas evoluções subsequentes. Ninjas e Shedinja eram alguns de seus Pokémon favoritos do Pokémon Emerald. Maravilhoso, Nincada. Boa escolha, Ash. Austin lentamente segurou a outra bola, seus olhos nunca deixando o Pokémon branco que agora pertencia a ele, conforme ele se lembrava, antes de recuar lentamente. E finalmente, Hit, por favor, venha e selecione seu Pokémon misterioso. Steven deu as boas-vindas, enquanto o treinador da cidade de Frodomar se aproximava confiante, seu Pikachu ainda no ombro, e pegava uma Pokébola aleatória, antes de liberar o Pokémon dentro dela. As energias mudaram e se condensaram em um pequeno Pokémon marrom que lembra uma bolota. Um padrão bege semelhante a uma máscara cobre seus grandes olhos pretos e tem 2 pés bege. Possui um boné cinza com uma haste curta no topo da cabeça, um Ceedot. Steven anunciou.
Ótima escolha, Hit. Assim que Hit recuou, as 4 Pokébolas restantes de repente se tornaram incorpóreas e desapareceram de vista para surpresa de todos. Steven, no entanto, simplesmente caminhou até o centro. Agora pedirei aos nossos convidados que entreguem os prêmios aos nossos 4 finalistas. Ele se virou para John, acenando para que ele se juntasse a ele no centro. Capítulo 132. Agora convidarei nossos convidados a entregar os prêmios aos nossos 4 finalistas. Steven virou-se para John, enquanto ele acenava para que ele se juntasse a ele no centro. Por favor, seja bem-vinda, nossa querida Rainha do Gelo e Elite 4 de Canto, Lorelei. Uma senhora extremamente encantadora saiu da outra sala, para a alegria de todos. Austin podia ver Mish e Brock desmaiando com a mulher, Elite 4 Lorelei. A mulher parecia ter quase 30 anos e tinha cabelos ruivos ricos com 2 tranças e um rabo de cavalo, e um par de óculos prateados sobre os olhos castanhos. Ela usava uma jaqueta azul, uma camisa vermelha e uma saia lápis preta, um vestido bastante normal, mas estava incrivelmente lindo. Assim que Lorelei chegou ao centro do palco, um único cinto de treinamento com 10 ultrabolas brilhantes preso nele, além de uma única bolsa marrom que devia conter os 4 pacotes de restauração completos dentro dela, junto com um único certificado de agradecimento. Ela os entregou a John, antes de sorrir e murmurar algo para John, antes de recuar e se juntar a Steven. Agora junte-se a mim para dar as boas-vindas a Glacia, nossa querida Senhora do Gelo e parte da OEN Elite Four, anunciou Steven como uma jovem alta e esbelta, com cabelos loiros claros e cremosos pendurados em grossas mechas atrás da cabeça, olhos azulados e pele pálida saiu da outra sala. Assim como antes, ela pegou o cinto de treinamento que apareceu de repente com 7 ultrabolas, uma sacola de restaurações, um cheque e um certificado de agradecimento. Ela os entregou a Harrison, que parecia satisfeito como sempre antes de Glacia recuar para se juntar a Lorelei. Nosso próximo é o novo campeão de sino, de tirar o fôlego. Por favor, dê as boas-vindas à nova campeã de sino, Cynthia. A pessoa que entrou em seguida usava um lindo vestido preto e dourado que acentuava seus olhos e cabelos, enquanto ela caminhava graciosamente em direção ao centro, com um sorriso suave no rosto. Ela se virou para um Austin confuso que estava boquiaberto para ela, antes que um sorriso travesso se formasse em seus lábios. Bom desempenho, Sr. Ketchum. Seu desempenho foi impressionante. Eu pensei que seu nome fosse Sharona. Austin respondeu fracamente enquanto sua mente ficava em branco por um segundo. Se ele tivesse notado, teria visto Brock, Mish e os outros parecerem completamente chocados. Cynthia riu enquanto pegava graciosamente o cinto de treinamento com 5 ultrabolas, a bolsa, o cheque e o certificado de agradecimento, antes de se virar para Austin. Meu nome completo é Cynthia Sharona. Austin abriu a boca, antes de fechá-la novamente, sua mente ficou tonta enquanto tentava digerir as revelações enquanto queria bater a cabeça na parede. De sino tem um garchão e a loira. Por que não juntei tudo isso? Austin pensou enquanto voltava para seus amigos. Quanto a Cynthia, ela apenas sorriu antes de se juntar a Lorelei à sua esquerda. E finalmente, por favor, dê as boas-vindas à nossa mais velha e reverenciada Elite de Canto, a Senhora Fantasma, e a Elite 4 de Canto, Agatha. A velha que caminhou lentamente até a plataforma deixou Austin nervoso. Algo na velha loira era estranho. Ela caminhava apoiada em sua bengala de madeira, a sombra um pouco mais escura que o normal e os olhos, um vermelho e outro branco, criando uma estranha justaposição de enfermidade e poder controlado ao mesmo tempo. Quase inconscientemente, Austin deu um passo para trás quando ela passou por ele, antes de parar na frente de Hit. Silenciosamente ela entregou o prêmio de Hit antes de voltar, sua bengala de madeira batendo o tempo todo, enquanto sua estranha sombra voltava com ela. De dentro da sombra de Agatha, um Gengar espiou Austin enquanto pensava. Interessante a alma daquele menino tão fortemente ligada à causalidade. Boa sorte para você, pois o destino irá despedaçá-lo mental e fisicamente por seu envolvimento em seus planos grandiosos. Kek. Agora que a distribuição dos prêmios acabou, Steven ergueu uma taça de vinho, que comece a festa. Austin voltou para seus amigos, todos completamente enganados e impressionados pelo fato de terem estado na presença de um campeão durante todo esse tempo. Austin, em particular, foi completamente enganado, já que passou a ver Sharona como alguém com quem ele poderia conversar, passar tempo como um igual, e ousaria dizer isso, alguém que ele poderia chamar de amigo. De alguma forma ele achou bastante conflitante conectar a imagem de um campeão com a garota que estava no convés com ele há uma hora, tentando colocar bom senso nele, alguém com quem ele passou algum tempo tomou sorvete e lutou para se divertir, alguém de quem ele demonstrou raiva, como se ela fosse uma amiga e portanto do seu círculo. E Sharona foi Cynthia, a campeã da região de Sino, todo esse tempo. Ainda está com raiva de mim? A voz feminina repentina tirou Austin de seus devaneios quando Sharona, não, Cynthia caminhou até ele, o sorriso travesso ainda flutuando em seus lábios. É uma honra conhecê-lo, Austin respondeu, embora um tanto concisamente campeão de sino. Cynthia estremeceu. Parecia que seu pequeno truque havia tomado um rumo errado. Sinto muito. Achei que seria engraçado me revelar para você na festa. Por favor, não fique com raiva de mim. Eu não entendo, Mishi respondeu de repente. O que? Cynthia e Austin perguntaram em uníssono. Você é o campeão. Não qualquer um, mas o campeão. Por quê? Você sabe, alguém como você se dignaria a conversar? Esqueceria de ser amigável com um treinador novato. Cynthia ergueu uma sobrancelha.
Os campeões não são dignos de fazer amigos? Mishi tossiu. Não, isso não, quero dizer. Ele só está. Brock entrou na conversa. Ele é apenas Ash, um treinador com apenas alguns meses de experiência. Por que um campeão se importaria em se interessar por seu perfil? Austin olhou para a mulher. Seu despertar pré-puber era algo que ele levaria para o túmulo. Ninguém saberá disso. Os lábios de Cynthia se estreitaram. Achei que estava sendo amigável, e não apenas parecendo fazê-lo. Yellow parecia confuso quando Austin abriu e fechou a boca. Ele não sabia o que dizer. Cynthia soltou um suspiro. Eu só. Não importa. Você não vai entender. Eu acho. Eu vi um pouco de mim em você, e isso me atraiu. E Mishi e Brock tossiram. Quero dizer, eu encontrei uma pessoa interessante para conversar com você, e foi uma boa maneira de passar um tempo no navio. Então, é isso, eu acho. Austin respondeu, algo que apagou o sorriso no rosto de Cynthia. No entanto, ela controlou sua irritação. De qualquer forma, venha comigo. Ela puxou a mão de Austin. Para onde você está me levando? Austin perguntou, perplexo. Cynthia arqueou uma sobrancelha. Eu disse que iria apresentá-lo aos meus amigos, não foi? Mishi e Chris olharam para Yellow para ver como sua amiga estava lidando essencialmente com outra mulher tirando sua paixão. O suor de Mishi e Chris diminuiu quando viram que Yellow havia adormecido enquanto tudo isso acontecia. Enquanto isso, Brock e Gold tentavam flertar com algumas mulheres e falhavam. Capítulo 133. Para onde você está me levando? Austin perguntou, perplexo. Cynthia arqueou uma sobrancelha. Eu disse que iria apresentá-lo aos meus amigos, não foi? Antes que Austin pudesse registrar essa declaração, ele foi puxado por um campeão animado que o levou até Lorelei, que estava conversando com Agatha e Steven. Gente, este é Ash, como vocês devem saber. Cynthia apresentou. Olá, Ash. Lorelei respondeu, sem rodeios. O que quero dizer, vocês dois se conhecem. Ash tem sido um grande amigo para mim neste cruzeiro. Cynthia cantou, com seu jeito cabeçadura de sempre. Lorelei arqueou uma sobrancelha. Steven parecia um pouco divertido, enquanto Agatha nem sequer mudou a expressão. Então está aí a pessoa com quem você tem passado muito tempo. Lorelei percebeu, brevemente divertida com um leve rubor nas feições de Cynthia. Prazer em conhecê-lo, Ash. O prazer em conhecê-la também, Elite 4 Lorelei. Lorelei riu com seu método de descrevê-la. Apenas Lorelei está bem, Ash. Devo dizer que seu desempenho foi surpreendente. Não foi? Cynthia gorjeou. Quem diria que ele não está nem há meio ano treinando? Tanto Steven quanto Lorelei arquearam as sobrancelhas com esse comentário. Você tem uma alma muito forte, Agatha falou pela primeira vez. Obrigado, senhora. Austin disse com um sorriso um tanto nervoso enquanto sua mente tentava encontrar uma explicação para as palavras de Agatha. Agatha, a velha rebateu. Não, senhora, ou Elite Four. Austin assentiu hesitantemente. Agatha, pare de preocupar o pobre garoto. Lorelei repreendeu com bom humor. Agatha, entretanto, estava olhando para ele com uma expressão indecifrável no rosto, fazendo Austin sentir uma vontade incrível de fugir. Finalmente ela falou novamente. O destino não joga dados um com o outro. O que você está insistindo, Agatha? Steven reclamou brincando. Agatha não se importou com seu comentário. Seus olhos estavam fixos em Austin como se ele fosse um inseto incrivelmente interessante e ela fosse uma pesquisadora do tipo inseto. Não vou repetir essa afirmação, garoto. Dito isso, ela se virou para a esquerda, mas não antes de dizer suas últimas palavras. Acredito que é hora de abandonar esta reunião. Lavender tão precisa da minha presença. Quase instantaneamente sua bengala mudou de tom para preto, à medida que se transformava em uma forma mais ampla, antes de engolfá-la e desaparecer. A coisa toda aconteceu tão rapidamente que se Austin não tivesse prestado atenção, teria pensado que a velha senhora tinha acabado de se teletransportar. Agatha e seu talento para o drama. Lorelei suspirou. Não ligue para ela, Ash. A velha senhora é loucamente poderosa, mas malditamente supersticiosa como o inferno. Austin acenou com a cabeça, mas em sua mente, ele não pôde deixar de pensar nas palavras do gigante Dragonite. Steven riu do uso de palavrões, mas optou por não apontar isso. Algo errado? Steven perguntou, notando a mudança em sua expressão. Acabei de me lembrar de algo, Austin respondeu. Steven e os outros não se intrometeram no assunto. Austin sentou-se do lado de fora enquanto o alto soltava um suspiro. Conversar com Lorelei e Steven foi exaustivo. Ele teve que se conter para não ser fã deles, pois eles deram muitos conselhos realmente úteis para o treinamento de Pokémon. Ao ouvir alguém sentar perto dele, Austin olhou para o lado e ficou surpreso enquanto Gary observava a festa. Ei, Ash Boy, Gary cumprimentou, sem olhar para ele. Cara, pensei que esta semana nunca iria acabar. Você ficou entediado na festa? Austin perguntou com Gary assentindo. Não me interpretem mal, é ótimo e tudo, mas gosto mais de viajar, disse Gary, olhando para Austin. Algo que acho que podemos concordar. Austin deu um aceno de cabeça. Um silêncio desceu entre Gary e Austin enquanto eles olhavam para os treinadores que se misturavam, apenas aproveitando a paz. Não durou muito, porém, quando Gary suspirou. Ei, eu queria falar com você, Ash. Gary começou a surpreender Austin porque ele não disse o apelido insultuoso. Algo está errado? Austin perguntou com Gary olhando para ele com cautela, sem dúvida vendo a mudança de postura. Balançando a cabeça, Gary continuou o que ia dizer. É só que você tem agido de forma estranha desde que começamos nossa jornada. Ele disse deixando Austin um pouco nervoso. Eu tenho? Austin perguntou e Gary riu sentindo algum alívio. Aquilo ali parecia o Ash que ele conhecia, talvez ele estivesse pensando um pouco demais? Quer saber, não importa Ash Boy, disse Gary com um sorriso arrogante dirigido a Austin. Só saiba que da próxima vez que lutarmos é melhor você estar pronto para perder. Austin apenas sorriu. Veremos, Gary.
Assim as coisas pareciam voltar ao normal para Gary. Ao ouvir o intercomunicador do navio tocar, Austin e Gary ficaram em silêncio enquanto o capitão do navio se aproximava para serviço de seus aposentos no último andar, em uma varanda com um microfone na mão. Olá, aqui é o seu capitão falando e tenho o prazer de informar que as horas finais deste cruzeiro de luxo estão quase acabando. Chegaremos à cidade de Celadon por volta das 9 da manhã de amanhã, então seria melhor se você fizesse um último varra seus pertences para garantir que não deixe nada no navio, disse ele aos inúmeros treinadores que o ouviam. Enquanto isso no convés. Sério, não entendo a necessidade disso. Cynthia tentou, mas Harrison, ao que parecia, não aceitaria um não dela. Com Ash abandonando o ar para tomar um pouco de ar fresco lá fora, e Lorelei e Steven tendo que atender os outros convidados que a bombardearam com perguntas sobre a liga, Cynthia recuou para Misty e os outros, seus anéis ativos e em pleno efeito. Foi então que Harrison lhe pediu um favor bastante estranho. Toda a população está dentro do salão de banquetes. Depois de sua grande apresentação, não há chance de eu ter a chance de travar uma batalha privada contra alguém como você. Por favor, aceite meu desafio? Harrison implorou mais uma vez, enquanto os dois estavam no convés vazio. Ok, Cynthia murmurou, sentindo-se um pouco envergonhada com a forma como Harrison estava implorando a ela. Uma partida, isso é suficiente? Muito. Harrison sorriu. A plataforma ali então? Cynthia encolheu os ombros. É o seu desafio. Harrison acenou com a cabeça enquanto os dois caminhavam em direção à plataforma elevada que serviu de campo de batalha para as finais, no início da manhã. Parado na plataforma azul, ele olhou para o campeão de sino que estava na plataforma vermelha. Este é um desafio não oficial contra o campeão de sino para uma batalha 1 contra 1. Os lábios de Cynthia se torceram em diversão quando ela soltou seu Pokémon. Vá, Garchomp. O Pokémon bípede parecido com um tubarão que se materializou na frente deles tinha uma mistura de cores vermelhas e azuis por toda parte, com 2 apêndices em forma de chifre e uma marca amarela em forma de estrela em seu focinho. Seus braços tinham uma garra cada, e barbatanas triangulares emergiam dos cotovelos e das costas. O quase lendário Garchomp. Harrison sussurrou. Ele tinha ouvido falar da nova campeã de sino e de seu invencível Garchomp, embora nunca tivesse considerado que Sharona seria a Cynthia Sharona. Vá, Arcano. Ele escolheu seu Pokémon. Que comece a batalha. Capítulo 134. Brock correu em direção ao grupo com um monte de salgadinhos. Gente, quando começa a partida? Yellow, Chris e Ethan olharam para Brock antes de suspirarem coletivamente. O que aconteceu? A partida já havia terminado. O queixo de Brock caiu quando ele foi buscar lanches para todos. Não se passou nem um minuto e a partida de Cynthia e Harrison terminou assim. Por que você está tão distraído hoje? Misty repreendeu. Não pensei que o jogo terminaria tão rapidamente. Sim, Cynthia é forte. Claro, ela é uma campeã, mas pensar que derrotaria Harrison em menos de um minuto mostra muito sobre sua força. Do que você está falando? Cynthia derrotou Harrison com um golpe. Os olhos de Brock quase saltaram das órbitas ao ouvir as palavras de Misty. Onde está Harrison? Brock perguntou distraidamente. Ali de mau humor no canto. Misty revirou os olhos. Enquanto isso, Steven leu uma mensagem em seu Pokénav que o assustou, pois um dos treinadores do navio estava absolvido e estava tendo um ataque de pânico. E isso só significava uma coisa: morte de pessoas e Pokémon em grande escala. Imediatamente enviando isso para seu tio, após o qual Stone Sr. se teletransportou com seu Alakazam. Steven também fez algumas ligações para a liga para enviar várias dezenas de Kadabra e Alakazam e se preparar para o procedimento de implantação de emergência. Caminhando no convés, Steven viu Austin e Gary sentados e aproveitando a brisa noturna enquanto gritava, Ash, você pode vir aqui um segundo? Austin veio apressadamente em direção a Steven junto com Pikachu enquanto Steven tirava do bolso um único objeto parecido com um cartão, que se transformou em uma pequena mala. De dentro, ele puxou uma coisa parecida com um relógio e entregou a Austin Peg. O que é isso? Austin se perguntou antes de perceber o que era o objeto. Este é um Pokénav, explicou Steven. Ele é usado para se comunicar com pessoas que possuem um similar, sem ter que recorrer ao uso de consoles de PC. Eles são muito caros, então eu diria que você cuida bem disso. Obrigado, mas... Por que você está me dando isso? Steven suspirou. Olha, garoto, parece haver problemas surgindo e este lugar está indo para o epicentro desses problemas. Você parece se envolver muito em assuntos que caem muito sob o escrutínio da Elite Four, especialmente com suas experiências anteriores com a equipe Rocket. É para o bem, tanto para você quanto para nós, que você permaneça em contato, especialmente agora que está em comunicação direta com o campeão de sino, e para que conste, qual é exatamente a sua relação com Montgomery? Bill, quero dizer, o Sr. Montgomery é como um amigo para mim, e ele queria que eu me registrasse como pesquisador freelancer trabalhando para o Sr. Montgomery. Impressionante. Steven arqueou uma sobrancelha. Você com certeza tem um talento especial para conhecer pessoas de alto escalão. Eu me pergunto o motivo disso todos os dias, Austin murmurou para si mesmo, para a diversão do ex-campeão. Quero que você vá até Cynthia e dê a ela este código 666.444. De qualquer forma, você encontrará meu número registrado dentro do Pokénav. Presentei Cynthia com então acho que as duas poderão trocar informações mais tarde, considerando quão amiga ela parece ser com você. Austin corou com esse comentário. Só estou brincando, mas você tem que envelhecer alguns anos se quiser atirar. Steven riu enquanto tirava um pequeno dispositivo da jaqueta e verificava as credenciais do jovem treinador. Droga, você está certo, garoto. Pesquisador freelancer do Professor Oak e uma posição pendente para Bill. Steven olhou para cima. Na Ash, é melhor você não perder meu número de contato. Algo me diz que nos encontraremos em breve novamente em algum lugar.
Claro, Austin respondeu, um pouco rápido demais. Você deveria se juntar aos seus amigos e tentar ficar com Cynthia para sua segurança e a de seus amigos. Eu preciso entrar em contato com Lance. Claro, disse Austin, sabendo que o ataque da equipe Rocket ocorreria em breve. Como você conhece Steven Stone? Gary perguntou curioso, mas sua voz foi cortada pelo interfone do capitão. Quero agradecer pessoalmente a cada um de vocês por se juntarem a nós neste cruzeiro maravilhoso e não se preocupem, aproveitem a festa desta noite. A estática começou a explodir nos alto-falantes, fazendo com que muitas pessoas tapassem os ouvidos, Austin sendo um deles, enquanto as orelhas de Pikachu se achataram em sua cabeça antes de congelarem ao ouvirem risadas familiares nos interfones. Prepare-se para problemas. E faça isso em dobro. Imediatamente os olhos de Austin se arregalaram, pois não esperava que o ataque ocorresse tão cedo, enquanto Gary piscava. Isso faz parte do cruzeiro? Não, é a equipe Rocket, Austin disse fazendo a cabeça de Gary se erguer em estado de choque. No meio da multidão no convés, Yellow e Brock congelaram, sem dúvida reconhecendo aquelas vozes. O capitão se virou para descobrir quem estava em sua cabine quando um raio de eletricidade o atingiu, derrubando-o da varanda onde caiu no meio da multidão. Felizmente isso acabou salvando sua vida enquanto Jesse, James e Melto se mostravam, James retornando um Pokémon no processo. Só de ver seus uniformes, a multidão entrou em frenesi antes que os marinheiros tirassem seus uniformes para mostrar que eram Rocket Grunts, vários Pokémon saindo de seus cintos. Incontáveis Golbats, Raticates, Grimers. Foi interminável, pois as pessoas começaram a entrar em pânico ainda mais. Não precisa entrar em pânico, contanto que você coopere. As coisas correrão bem, disse James segurando uma rosa enquanto examinava a multidão no computador em mãos, seus olhos pousando diretamente em Austin, escolhendo-o. Para a maioria de vocês, claro. Jesse sorriu ao ver Austin. Resista e as coisas ficarão complicadas. Melto riu, subindo nos trilhos. Então ouça seus superiores, Melto. Ele disse chocando a todos ao falar. No entanto, alguns de vocês não sairão deste navio. Austin quase amaldiçoou quando ouviu a voz de Ariana enquanto Ariana caminhava por trás do trio, com um sorriso sádico no rosto. Mas não se preocupem, só vocês três não vão sair, e já posso ver um deles com o Pikachu. Os olhos de Gary se arregalaram quando ele se virou para Austin enquanto o Pikachu rosnava, suas bochechas brilhando porque ele era o único com um Pikachu na mão. Isso é ruim, disse Austin enquanto pegava seu cinto para enviar Butterfree e Raticat, mas um cheiro tóxico atingiu seu nariz, fazendo-o engasgar quando um Veezin atingiu seu rosto. Não haverá nada disso, Ash, não é? Proton falou dando a conhecer sua presença e agora Austin vai admitir que estava com medo. Capítulo 135. Austin estava pegando seu cinto para enviar Butterfree e Raticat, mas um cheiro tóxico atingiu seu nariz, fazendo-o engasgar quando um Veezin atingiu seu rosto. Não haverá nada disso, Ash, não é? Proton falou dando a conhecer sua presença e agora Austin vai admitir que estava com medo. Ele se lembrou claramente da última vez que lutou contra um executivo no monte. Moon, Pikachu e Butterfree foram eliminados com um golpe de um Gloom, apesar de Butterfree ter uma grande vantagem. Agora ele estava tossindo enquanto Veezin perto dele soltava mais gases, mal ouvindo gritos ao ver Brock, Yellow e Mish tentando chegar até ele no meio da multidão. Pikachu lançou-se contra Veezin, mas um Arbok interceptou quando Ariana lançou sua cobra, derrubando Pikachu no chão, enquanto o Gloom de Ariana envenenou o Vortortle de Gary. Devo dizer que você certamente impressionou ao ficar no nosso caminho tantas vezes, disse Proton com as mãos cruzadas nas costas. Centro Pokémon de Viridian City e depois aquela bagunça no monte. Mu, você até lutou contra nossos administradores na floresta, acertei? Vartortle usa pulso de água. Uma esfera de água atingiu Veezin permitindo que Austin respirasse enquanto Gary tinha seu starter e Nidorino olhando para Proton e Ariana. Sugando ar puro avidamente, Austin rapidamente se distanciou, mandando Butterfree embora que parecia confuso. Mas seus olhos se estreitaram de raiva ao ver a equipe Rocket enquanto Pikachu corria de volta para defender seu treinador, enfraquecido, mas não eliminado. Ver aqueles dois prontos para lutar despertou algo e os inúmeros treinadores começaram a enviar seus Pokémon com Proton suspirando. Do jeito bagunçado que é. Você pode usar Psybeon. Proton mal piscou quando o Arbok de Ariana passou voando por ele enquanto olhava para o novo treinador. Oh, é uma grande surpresa ver você aqui, Looker. Você é um nome infame no submundo. A bajulação não levará você a lugar nenhum, disse Looker com um olhar furioso. Ele estava prestes a interferir quando Gary interveio, mas agora ele iria derrubar o executivo. Esquecendo de mim? Ariana perguntou a ela fazendo os olhos de Looker se arregalarem quando ele se virou para ver um Golbat voando direto em seu pescoço com suas presas à mostra. Ing tentando interceptar quando o Arbok entrou em seu caminho. Golduck Psicochoque. Uma enorme explosão de energia psíquica atingiu o Golbat para trás quando um pato alto de pele azul com uma joia vermelha na testa pousou ao lado de Looker enquanto Blue se aproximava da luta, vestindo uma capa para evitar ser reconhecido pelos passageiros no momento. Você está ficando desleixado, Looker. Looker não disse nada, mas acenou em agradecimento a Blue enquanto Ariana ficava tensa, sabendo exatamente quem era. Ash, no que você está se metendo? Gary perguntou incrédulo enquanto Proton apenas olhava para eles com um olhar frio e calculista. Brincando com a equipe Rocket? Ei, foi tudo autodefesa, eu não estava procurando por eles ativamente. Austin retrucou com Proton rindo. Está certo? Bem, legítima defesa ou não, você nos fez perder muito dinheiro. Ele disse certo quando Graveler, Starmie e Beedrill saíram da multidão seguidos por seus respectivos treinadores. E todos estão juntos, que tal?
Executor usa Leaf Storm, Rude gritou enquanto uma rajada de folhas atingia o Veezin, cortando-o profundamente enquanto ele o encarava. Vocês todos têm coragem de atacar este navio. Proton apenas pareceu divertido com eles, pensando que podiam fazer qualquer coisa. Claro que os treinadores de elite seriam uma grande ameaça, mas o resto não passa de bugs para todos eles quando um Psibeon atingiu o executor. Eu mandei cuidar disso, Petrel. Ele disse que um terceiro executivo apareceu com um hipno. Este executivo parecia descontraído, com cabelo roxo penteado em moicano e uma expressão de desinteresse no rosto. Não posso deixar você se divertir agora, posso? Petrel perguntou em tom zombeteiro antes de olhar para o hipno. Separado. Os olhos de hipno brilharam quando Austin desapareceu, tanto Butterfree quanto Pikachu gritando em estado de choque. Onde ele está? Brock perguntou pegando sua Pokébola, amaldiçoando o fato de eles estarem em um navio. Caso contrário, ele teria mandado o Onix embora. Oh, não se preocupe, ele ainda está neste navio, mas não sou responsável se alguém o encontrar, disse Petrel brincando. É muito mais fácil lidar com todos vocês separadamente. Com isso dito, Yellow, Brock, Gary, Mish e seus respectivos Pokémon desapareceram. Agora começa a verdadeira diversão, disse Petrel, afastando-se enquanto Proton cerrava os dentes para ele por interferir. O líder do ginásio de Orange Island é seu. Rude ficou tenso quando Proton se virou para ele, rezando para que os outros estivessem seguros antes que Luoker chegasse ao lado dele com seu Noctowl pronto. Enquanto isso, no interior profundo do segmento administrativo do navio, o Sr. Gibbs serviu como vice-capitão do Centeanes nos últimos 11 anos e, antes disso, serviu como chefe da tripulação do Departamento de Engenharia por mais de 20 anos. Assim, ele sabia mais sobre Annie do que qualquer outra pessoa no navio. Com mais de 50 anos, o homem sempre foi guardado por 2 ao ter de cada lado, sabendo muito bem como seria fácil para um médium malicioso implantar algumas sugestões em sua mente, fazendo com que ele desviasse o navio para o território inimigo, ou pior ainda, causar um naufrágio. Desde que se tornou capitão, Gibbs incrementou vários mecanismos de defesa do cruzeiro, tornando-o uma fortaleza na água para qualquer um que tentasse sitiá-lo. A SS Annie tinha uma dúzia de Vailor guardados dentro de Pokébolas dentro da câmara do capitão, além de ter uma coleção de vários outros Pokémons fantasmas, psíquicos e sombrios colocados de reserva nos interiores mais profundos, caso fossem necessários. Ele também tornou obrigatório que os marinheiros tivessem pelo menos um único tipo voador, a maioria deles Vingul, Fearo, Pedioto e o raro Pidgeot, além de terem tipos de água em mãos. Gibbs pessoalmente acreditou em ter 2 guiarados em sua coleção, sabendo muito bem o quanto isso era vantajoso. Assim, era perfeitamente compreensível ver o navio de cruzeiro cercado por uma dúzia de submarinos por todos os lados, todos a 200 metros do navio de cruzeiro, cercando-o como um bando de charpedo, quando há apenas um momento tudo estava claro no sonar. Gibbs amaldiçoou quando o inferno começou na nave com o ataque da equipe Rocket. Capítulo 136. Austin tossiu quando caiu na cozinha bem em cima de um saco de farinha, a substância flutuando no ar cobrindo-o. Ugh, estou me sentindo mal. Olhando em volta, Austin teve vontade de amaldiçoar Pikachu e Butterfree se foram. Merda. Austin amaldiçoou rapidamente, levantando-se, rapidamente enviando o Haticat para fora. A equipe Rocket está aqui, nos separamos dos outros. Haticat acenou com a cabeça, entendendo isso, e se preparou para defender seu treinador. Após um momento de hesitação, Austin enviou Skirtry para fora, pois seus óculos pretos seriam úteis se eles encontrassem Petrel novamente. Saindo da cozinha, Austin teve que se abaixar quando uma explosão de fogo quase arrancou sua cabeça e ele viu Jesse e James parados por perto. Funcionou perfeitamente, Jesse, disse James enviando um Magneton enquanto Jesse tinha um Magmar, fazendo Austin recuar cautelosamente surpreso pelos 2 novos Pokémon em suas fileiras. Ok, isso é ruim. Renda-se, idiota, ou esteja preparado para uma grande surra. Isso já demorou muito para acontecer, Jesse o avisou. Seu rato elétrico e seu inseto irritante não estão aqui para protegê-lo. Você esquece meus outros Pokémon? Austin disse com os olhos vermelhos enquanto Haticat e Skirtry se preparavam. Pode vir. Apesar de serem pegos de surpresa pelo brilho dos olhos, Jesse e James começaram a acomodar seus Pokémon. Pikachu gemeu e segurou a cabeça antes de sacudi-la. Ele pode se preocupar com a dor de cabeça mais tarde. Agora Ash precisava de sua ajuda. Então ele decolou apenas para que um Pokémon familiar cruzasse com ele. Ei, rato! Mewtwo cumprimentou com um sorriso enquanto suas garras saíam. Que bom ver você aqui, Mewtwo. Ficando de 4, as bochechas de Pikachu começaram a brilhar. Pica-pi! Ele alertou para não querer brincar. Em vez de parecer intimidado como fez no primeiro encontro, Mewtwo apenas sorriu antes de se tornar um borrão e Pikachu sentiu uma dor cegante na lateral do corpo quando Mewtwo de repente passou por ele, com energia escura em suas garras. O que você achou da minha garra sombria? Mewtwo perguntou a Pikachu rapidamente se livrando da dor, surpreso com a velocidade que Mewtwo acabou de mostrar. Você não é o único que ficou mais forte, Mewtwo. Uma explosão de chamas irrompeu ao redor da área da cozinha quando Skirtry disparou o Water Gun após o Water Gun no Magmar, usando o Rapid Spin sempre que o Magneton chegava muito perto antes de Haticat atirar com um Brick Break jogando o Magneton para longe. Sonic Boom! James ordenou o movimento atingindo Haticat, jogando-a na geladeira onde Magmar foi aproveitar isso com um lança-chamas. Austin ordenou um Protect, com Skirtry se movendo na frente de Haticat antes de decidir lutar sujo olhando ao redor e vendo a farinha. Enviando outra Pokébola, Charmander apareceu surpreso com o que estava acontecendo. Use rapidamente Dragon Rage na farinha. Pescando confuso, Charmander rapidamente ouviu Jesse e James desprevenidos enquanto a farinha cobria toda a cozinha devido à explosão seguinte, cobrindo todos eles de farinha. Lutando sujo, hein? Jesse tossiu. Bem, 2 podem jogar esse jogo, Ekans, venha e tire aquele lagarto. Kans.
Ekans rugiu disparando uma saraivada de picadas venenosas no Charmander, atingindo-o e jogando-o para trás antes que uma combinação de pistola de água e raio atingisse a cobra, mas isso deixou Skirtle e Haticat abertos a serem atingidos por Magneton e Magmar os repelindo. Skirtle usa Counter Shield para mantê-los afastados, Haticat Iron Tail em Magmar. Cara, esses caras estão mais durões do que nunca. Os olhos de Charmander se arregalaram quando Haticat parecia gravemente queimado antes de estremecer quando o veneno surgiu através dele, mostrando que os Ekans conseguiram colocá-lo em desvantagem. Magmar sorriu prestes a disparar outro lança-chamas quando Austin viu um extintor de incêndio. Ei, Flameades! Ele gritou agarrando e pulverizando Magmar fazendo-o rugir de dor. Não havia nenhuma maneira de ele estar seguindo as malditas regras nesse tipo de situação. Esta não foi uma batalha regulamentada por torneio, foi uma batalha de sobrevivência. Skirtle use rapidamente a Aura Séria em Magneton. Skirtle rugiu disparando a esfera de aura direto no Magneton, nocauteando-o enquanto Haticat atacava, disparando um raio de gelo contra o Magmar cujas chamas foram apagadas, nocauteando. Coffin usa Sludge Ataque. James ordenou indignado com isso. No idiota. Seu Pokémon principal passou por Skirtle e Haticat surpresos com Austin tenso, recuando apenas para bater na parede mostrando que estava preso. Ok, ele honestamente não esperava que James fizesse isso, considerando sua personalidade de anime, mas, novamente, ele estava na maldita equipe Rocket, então era de se esperar. Enquanto Coffin se movia para fazer isso, Charmander rapidamente pulou no caminho, um olhar furioso em seu rosto não queria que nada acontecesse com seu treinador. Então ele abriu a boca e uma explosão de chama irrompeu. A força do ataque fez Charmander voar de volta para Austin, que o pegou quando o ataque atingiu a boca do Coffin bem quando a lama estava prestes a sair, causando uma enorme explosão. A última coisa que Austin viu foi um flash de luz azul. 7 milhas da costa das Ilhas Viro. O que você quer dizer com que o cruzeiro está cercado por? Eu pensei que tínhamos sistemas sonar instalados e ativos a vários quilômetros em todas as distâncias. Lance trovejou no Pokénav. Como diabos isso pôde acontecer? Não sabemos, senhor. A voz ao telefone atendeu. O sonar estava funcionando com precisão de 100%. Era quase como se os submarinos apenas. Só o que, marinheiro? Lance gritou. Teletransportado. O homem disse, sua voz cansada e trêmula. Isso não é possível. Lance negou o argumento. Você está sugerindo seriamente que algum médium teletransportou uma dúzia de submarinos a exatamente 200 metros de raio do SS Anne, a uma distância de pelo menos vários quilômetros de distância, enquanto o SS Anne estava em movimento. O silêncio prevaleceu por um tempo antes que a resposta chegasse. Sim, droga, deixe a proteção ativa e funcional. Estou enviando suporte. Lance apertou o botão e cancelou a ligação. Isso não deveria acontecer. Desde que o navio de cruzeiro partiu, Lance e sua equipe de Ace Trainers mantiveram um olhar constante sobre o cruzeiro, seguindo-os desde Vermilion. Os Ace Trainers sempre estavam lá antes do cruzeiro chegar a uma cidade e ficavam atrás depois que o cruzeiro saía. O próprio Lance monitorou todo o movimento com a precisão de um pedioto bem treinado desde o primeiro dia. Envie o esquadrão de emergência número 17 para o navio. Precisamos de evacuação o mais rápido possível. Ele ditou. Senhor, o Anne tem suas defesas gerenciadas por marinheiros. Com a Elite 4 e Steven lá, não é? Reação exagerada demais para implantarmos o número 17? Um dos altos funcionários administrativos perguntou. Se o que temos estiver correto, então mesmo o número 17 não seria suficiente para nos tirar desta confusão, murmurou Lance, mais para si mesmo do que para o oficial. Ligue para Steven no telefone. Conectando, senhor. Silêncio. Senhor, Steven está na ligação. Conecte-me a ele, Lance ordenou distraidamente, olhando para a tela frustrado, enquanto um único beep seguia sua ordem, enquanto a conexão era estabelecida. Steven, alguma atualização? Estamos fazendo com que os passageiros peguem suas coisas enquanto as defesas são levantadas. Os convidados já partiram e agora só restam os treinadores e a equipe do cruzeiro. Bem, isso é um bom começo, Lance murmurou. Algum desenvolvimento sobre como isso foi possível? A voz de Steven pareceu falhar. Lance, me ouça primeiro, mas temos motivos para acreditar que o Pokémon blindado está envolvido na situação, e acredito que esteja aliado à equipe Rocket. Lance sentiu os nós dos dedos ficarem brancos. Lance, você está ouvindo? Lance se controlou. Faça o que puder. Os reforços chegam em 15 minutos. Entendi. E Steven? Steven esperou pela próxima parte. Boa sorte. Capítulo 137. De volta ao navio, estava irreconhecível. Há uma hora, o convés estava tranquilo e vazio, enquanto a maioria estava dentro do salão de banquetes, aproveitando a festa lá dentro. Com o repentino estrondo dos sinais de emergência, todos entraram em pânico e teriam causado mais comoção se não fosse pela explosão psíquica superpoderosa do Metagross de Steven que parou todos no ar. Steven Stone estava na plataforma elevada, seu carismático espírito partidário substituído pelo bastardo frio e calculista que reinou no trono de Oen por mais de uma década. Eu direi isso uma vez. Ele respondeu com uma voz lenta, mas não menos severa. O cruzeiro está sob ataque de algumas forças maliciosas, mas não há nada com que se preocupar. O SS Anne está bem preparado para se defender contra tais ataques. E você tem eu, ex-campeão de Oen e atual vice-campeão, ao lado do atual sino-campeão, e membros da Elite Four de Kanto e Oen. Os convidados já foram deportados para um local seguro, e em breve o mesmo acontecerá com todos os outros. Agora, como vejo mais de 250 treinadores fortes com Pokémon poderosos na minha frente.
Ele fez uma pausa. Há alguém na plateia que pensa que esses terroristas, sejam eles quem forem, têm alguma chance quando 250 treinadores e a elite estão juntos para enfrentá-los? Responda-me. Nenhuma única pessoa fez barulho. Agora vou deixar para vocês todas as armadilhas psíquicas, Steven explicou lentamente, como se estivesse conversando com uma criança incrivelmente lenta. Como mencionei, o cruzeiro está bem defendido. Tudo o que queremos é que vocês voltem para seus quartos, façam as malas e voltem aqui para o salão de banquetes. Como vice-campeão, posso esperar isso de os futuros formadores e mestres de todas as regiões. Yellow agiu rapidamente com Dodge e Clefairy de Ash com alguns grunts inconscientes da equipe Rocket atrás dela, sentindo-se muito grata por ter feito Ash ensiná-la a lutar porque foi útil. Enquanto corria, ela colocou a mão em Dodge, concentrando-se enquanto ele se curava. Tenho que encontrar os outros. Ela pensou sentindo medo. Sim, esta não foi a primeira situação perigosa em que ela se encontra desde que iniciou esta jornada, mas é a primeira vez que ela está sozinha. Ei você! Yellow ficou tensa quando um Rocket Grunt atravessou seu caminho com um Rishornin. Entregue seu Pokémon, garota. Yellow, entretanto, respirou fundo e se manteve firme. Não, ela disse para não desistir de seus amigos. Clefairy usa folha mágica. Dodge possui. O Rishornin rosnou com a enxurrada de ataques, mas não pareceu muito afetado enquanto corria em direção a Dodge usando o Rock Head para derrubá-lo rapidamente. Com os olhos arregalados, Yellow devolveu antes de se lembrar de seu novo amigo. 10. Saia e use supersônico. Tente caiu no chão e seguiu as instruções do Rishornin pisando forte. O grunhido olhou furioso e foi enviar outro Pokémon quando uma Pokébola de repente disparou atrás dele com o Ataru saltando, usando um leve Fury Sweeps no rosto do Groot, fazendo-o uivar agarrando seu rosto agora coberto de marcas de arranhões assim que outra Pokébola bateu em seu intestino com um Hitmonchan saindo para dar um soco no rosto dele, derrubando-o com um emblema de estrela em sua luva. Isso foi uma distração suficiente para Clefairy usar outra folha mágica para derrubar o Rishornin enquanto Gold e Chris rapidamente se dirigiam para Yellow. Você está certo? Chris perguntou preocupado enquanto Yellow deu um suspiro de alívio. Sim, estou feliz em ver vocês, disse ela antes de ficar preocupada. Você viu os outros? Girando seu taco de sinuca depois de cutucar o grunhido para ter certeza de que ele estava fora, Gold balançou a cabeça. Você foi o primeiro que encontramos. Está um caos completo lá fora. Ele disse antes de sorrir. Legal Tentacool, a propósito, quando você a comprou? Hoje mais cedo, disse Yellow com um sorriso enquanto Tente enrolava um tentáculo em seu pulso. Obrigado, Tente. É melhor ficarmos juntos agora, disse Chris devolvendo Monley e mandando Chatei sair, o pássaro psíquico esticando as asas, um adesivo em forma de estrela sob o olho esquerdo. Chatei, você pode localizar os outros? Chatei olhou para Chris, seus olhos brilhando com ele olhando através de suas memórias para ter uma ideia de quem procurar e acenou com a cabeça, seus olhos brilhando. Mas eles ouviram risadas enquanto Petrel caminhava em direção a eles, seus olhos próximos de Hypno travaram com Chatei. Agora não podemos permitir que isso torne as coisas muito fáceis para você. Vendo como Chatei estava travando uma luta psíquica com Hypno, Chris enviou seu Arcanine Arcee enquanto Ataru pulou dos ombros de Gold pronto para lutar seguido por Clefairy, cercando Petrel que não parecia nem um pouco preocupado. Com um sorriso, o gás tóxico começou a se espalhar pela sala com um muck bastante grande saindo do chão ao redor deles. Você não vai acreditar quantos Grimers sacrificamos para fazer esse cara, disse Petrel sem se importar com o mundo. Sacrificado? Gold perguntou com uma expressão doente no rosto. Você os matou? Não, nós demos as mãos e cantamos Kumbaya, disse Petrel zombeteiramente, estalando os dedos. Sufoque-os. Austin gemeu de dor ao suportar o impacto da explosão e foi jogado contra a parede. Uma maldita parede de metal. Ele não tinha ideia de como estava vivo, mas sentiu gosto de ferro mostrando que seu lábio estava sangrando e pela dor em sua cabeça ele provavelmente teve uma concussão, ou pelo menos deveria. Como eu sobrevivi? Austin pensou. Foi então que ele se lembrou. No último segundo, Skirtle conseguiu usar a proteção. Levantando-se, ele viu Charmander inconsciente, mas gravemente ferido, e rapidamente o devolveu com Skirtle e Hatcat parecendo bastante feridos, mas acordados, enquanto Jesse e James foram nocauteados pela explosão de seus Pokémon na mesma condição. Tropeçando ao se levantar, Austin viu seu reflexo na vigia, lentamente limpando a farinha para ver melhor. Capítulo 138. Sangue escorria de seu rosto, metade dele coberto por uma mistura de sangue e farinha. A farinha provavelmente está coagulando o ferimento agora que ele pensa nisso. Suas roupas estavam mal cantadas e o chapéu estava praticamente destruído quando ele o pegou para colocar na mochila. Té? Skirtle olhou preocupado para seu treinador. Estou bem, Austin disse a ele cuspindo um pouco de sangue. Estarei melhor quando sairmos deste navio. O único Pokémon que ele tinha com saúde plena neste momento era Bulbasaur e ele perdeu um pouco de sangue. Antes de sair, porém, Austin olhou para os Pokémon que a equipe Rocket tinha antes de pegar suas respectivas Pokébolas de seus cintos e devolvê-las, colocando-as de volta. Embora ele não gostasse da equipe Rocket agora, ele não queria deixar seus Pokémon feridos de fora. Vendo alguns grunhidos na outra sala quando ele foi sair, Austin rapidamente devolveu Skirtle e Hatcat antes de enviar Bulbasaur para fora. Abrindo os olhos, o pânico rapidamente tomou conta do estado de seu treinador quando Austin rapidamente colocou um dedo sobre os lábios para silenciá-lo. Equipe Rocket, ele disse com o canto Grass Starter entendendo enquanto ouvia histórias dos outros. Os grunhidos no corredor usam Sleep Powder. Sauro. Bulbasaur focou enquanto esporos disparavam de seu bulbo farejando o ar. Os Grunt balançaram até caírem inconscientes com Austin dando um suspiro de alívio. Tudo bem, volte. Austin fez apenas para Bulbasaur pegar a Pokébola com um Vini VIP, dando-lhe um leve olhar furioso. Seriamente?
Saur, disse Bulbasaur com um aceno de cabeça, mostrando que não iria a lugar nenhum. Suspirando, Austin continuou com a sensação de que Bulbasaur seria teimoso demais para ouvir e sorriu levemente para ele. Vamos indo, ele disse com Bulbasaur devolvendo a Pokébola que ele colocou em seu cinto. Ainda temos que encontrar os outros. Ele esperava que eles estivessem bem. Mish estava tentando recuperar o fôlego enquanto se escondia, vendo muitos para ela tentar enfrentar sozinha. Staryu era o único Pokémon que ela tinha além de Golden e Odds com Starmie em algum outro lugar deste navio. Golden não pode lutar aqui sem que haja piscina e Odds ainda era muito jovem para se envolver em uma luta como essa. Se ela tivesse Starmie junto com Staryu, ou Pokémon de ginásio que ela deixou para suas irmãs, ela teria sido capaz de derrotá-lo sozinha. Então, neste momento, a furtividade era sua melhor opção. Ao ouvir um zumbido, Mish congelou e se virou para ver Kit pousando bem ao lado dela, deixando-a pálida enquanto tentava desesperadamente não gritar. Poderia ser Kit um dos Pokémon de Yellow, mas ainda era um bug e ela tinha uma fobia muito severa deles. Respirando fundo enquanto tentava parar de tremer, Mish se repreendeu. Pare, Kit está do seu lado. Mish continuou pensando isso. Apenas mantenha a cabeça calma e tente não revelar sua posição. Assim que teve certeza de que estava calma, ela olhou para Kit. Alguma ideia de onde Yellow está? Kit balançou a cabeça, parecendo frustrada porque seu treinador provavelmente estava sozinho. Bzzz. Kit zumbiu agitando suas agulhas. Mish ficou em silêncio antes de assentir quando uma ideia lhe ocorreu. Kit era muito forte para um Pokémon inseto e ser do tipo veneno lhe dava uma boa vantagem. Acha que pode atirar um espinho tóxico ao redor deles? Mish perguntou antes de reformular a frase. Toxinas não letais. Yellow irá matá-la se Kit os matar acidentalmente. Dando outro zumbido, Kit brilhou com agilidade e saiu pegando os grunhidos de surpresa. Sagrado. Olha o tamanho daquele Beedrill. Rápido, tire isso. Eles foram preparar suas Pokébolas apenas para que Toxic Spike atirasse no chão, pegando os desprevenidos antes que ficassem roxos com o veneno não letal correndo por eles, paralisando seus membros quando caíram. Dando um aceno de cabeça, Mish então enviou Odds. Você se importa em absorver os picos tóxicos? Ela pediu que Odds não fosse afetado por eles e não queria correr o risco de pisar em um depois de todo aquele problema. Prato. Odds disse com um sorriso brilhando em roxo enquanto começava a absorver os espinhos, Mish seguindo atrás dele para sair da sala. Obrigada, Odds, e ótimo trabalho, Kit, Mish disse, seu sorriso se tornando um pouco forçado. Kit acenou com a cabeça, não se incomodando com a fobia de Mish, pois isso era um progresso desde quando ela era Veedle. Brock suspirou quando devolveu seu Graveler e Zubat feliz por ter acabado perto do quarto deles quando pegou alguns grunhidos tentando fugir com o Pokémon Egg e Graveler. Acabou virando a esquina para que ele não tivesse que procurar muito por ele. Ele também não foi gentil com a surra que se seguiu, pois enquanto os Grunts ainda estavam vivos, eles tinham muitos hematomas e ossos quebrados, garantindo que não voltariam tão cedo. Realmente deveria ter ouvido Ash sobre aqueles ingressos serem bons demais para ser verdade, Brock murmurou enquanto sua libido acabou mordendo novamente, considerando que foi isso que o convenceu a embarcar neste navio. Ele sabia que ele e Mish não teriam problemas devido ao seu status de líderes de ginásio, e Ash não deveria ter problemas com os Grunts, considerando o quão mais forte ele ficou. Brock estava preocupado com Yellow, mas confiava que ela poderia cuidar de si mesma até que eles se reagrupassem. Ainda assim, eram com os executivos que ele estava preocupado ao se lembrar da última briga com Ariana. A única razão pela qual eles sobreviveram foi a chegada prematura de Lance. Graças a Deus eles tinham treinadores Ace, Elite 4 e 2 campeões no navio. Mas o que eles estavam fazendo? Fué. Brock fez uma pausa quando viu um Grunt voar de volta com energia psíquica enquanto um Butterfree maltratado voou para seu campo de visão, pousando próximo parecendo exausto. Você está bem, Butterfree? Brock perguntou preocupado com os ombros de Butterfree caindo de alívio por encontrar alguém. Espere, tem uma poção na minha bolsa. Capítulo 139. Ataru Savager. Gold gritou enquanto corria com os outros, esquivando-se dos golpes do grande Muk e seu Aipon fazendo caretas engraçadas para o Pokémon. Eles ainda estavam na mesma sala em que Petrel os deixou, pois Chris não iria deixar Chatei, que ainda estava na batalha psíquica com o Hypno e perdendo se os ferimentos que aparecessem fossem de alguma indicação. Arcei foi gravemente envenenado com um tóxico, fazendo Chris chamá-lo de volta porque se não fosse tratado por tanto tempo, havia uma chance de ele morrer. Vendo Muk brilhar em vermelho, eles tiveram um pequeno alívio quando ele estava tropeçando, deixando os três se protegerem atrás de alguns dos destroços que caíram durante a luta. Não estamos chegando a lugar nenhum. Chris ofegou sem saber o que deveriam fazer. Chris, você não está com seu Cubone? Gold perguntou ao ver Ataru pulando e contornando Muk contente dando-lhe apoio à distância com Water Pulse. Sim, mas ele não é forte o suficiente para enfrentar o Muk assim, Chris o avisou. Especialmente porque Muk agora está mais forte graças à sua arrogância. Bem, desculpe-me por nos dar algum espaço para respirar. A réplica de Gold foi interrompida quando Muk saiu de sua confusão e acertou Ataru, fazendo-o voar contra a parede. Ataru, e se você ficar atrás do Muk? Yellow perguntou correndo até Ataru para pegá-lo para Gold porque ela sentiu que se houvesse um momento para usar sua habilidade, seria agora. Isso poderia funcionar. Chris começou apenas a parar ao ver Ataru brilhar e se curar devido ao amarelo o segurando. O que é que foi isso? Gold, entretanto, sorriu. Incrível, desde quando você pôde fazer isso? Ele perguntou com o amarelo desviando o olhar. O rugido de Muk quando Tente caiu perto deles trouxe sua atenção de volta ao problema. Por mais que eu também queira saber, temos uma preocupação maior, Chris disse jogando para Gold sua Pokébola do Cubone. Acha que pode colocá-lo atrás do Muk? Apenas me dê uma abertura. Gold disse ainda com seu taco de sinuca, Ataru acordado novamente e em seu ombro. Você sabe o que fazer, Ataru? Bom,
Ataro assentiu. Dê-me a Pokébula de Arcei, Yellow disse com Chris acenando com a cabeça confiando em Yellow antes que a Pokébula brilhasse. Ok, o veneno e sua saúde estão curados. O alívio inundou o rosto de Chris antes de mandar Arcei de volta. Você é uma dádiva de Deus agora, Amarelo. Ela disse alegremente que a loira estava lá com eles enquanto Yellow sentiu-se corar um pouco por nunca ter sido chamada assim antes. Obrigada, Yellow murmurou curando Tente e Dodge agora que ela teve a chance antes de perceber que estava sem fôlego. Toda essa cura estava afetando ela. Arcei usa lança-chamas. Chris ordenou enquanto o Arcanine disparava um jato de chamas para engolir o Muk enquanto ele rugia de dor seguido por uma torrente de estrelas de Ataro enquanto Gold calculava onde acertar antes de colocar a Pokébula de Bonnie no chão e se preparar. Um grito, entretanto, os fez olhar para Chatei e vê-la parecendo bastante ferida, quase desmaiada. Merda, se aquele hipno vencer, podemos nos separar novamente. Gold disse com Yellow franzindo a testa antes de enviar Dodge para ajudar a distrair Muk e correr em direção aos tipos psíquicos. Amarelo, confie em mim. Yellow gritou de volta quase vacilando quando Muk atacou ela, mas Tente interveio com um pulso de água, jogando o braço para trás enquanto Yellow saltava para alcançar Chatei com a mão apoiada em sua cabeça para curar o pássaro psíquico com saúde total. Agora saudável enquanto Hipno estava cansado, Chatei não teve problemas para finalizá-lo, atirando-o contra a parede. Vendo isso, Gold rapidamente acertou a bola de Bonnie, enviando o Cubone logo atrás do Muk, de onde ele saltou empunhando um Take Club, uma rachadura em forma de estrela em seu crânio. Osso! Ele gritou usando o Bom Clube para enfraquecer severamente o Muk, partindo para Chatei para voltar sua atenção para ele, seus olhos brilhando para um psíquico, atacando o cérebro de Muk para derrubá-lo. Tudo bem, nós balançamos e governamos. Gold disse alegremente, apesar do líquido ácido por toda a sala. Muito mais divertido do que os golpistas locais de New Barktown. Como foi divertido? Chris perguntou incrédula, pensando que deveria fazer um exame na cabeça de sua amiga. Isso foi perigoso, certo, Amarelo? Não ouvindo resposta, os dois ficaram preocupados e correram para Yellow apenas para ver que ela estava dormindo com Gold rindo. Acho que ela ficou cansada. Faz sentido que ela tenha curado nossos Pokémon, Chris murmurou, já que esse tipo de energia tinha que vir de algum lugar. Vamos, precisamos ir, Shu. Pikachu teve algumas marcas de arranhões ao atirar um Thunderbolt em Mewtwo, que parecia conhecer o Double. Tinha antes de usar seus ouvidos para localizar o verdadeiro, bloqueando outra Shadow Claw com uma Iron Tail. Pica-pi. Não é tão divertido quando você está do lado perdedor, hein? Mewtwo zombou tentando não ofegar porque embora certamente estivesse causando muitos danos ao rato, ele também estava sofrendo muito. Afinal, esse Pikachu era durão, caramba. E este era Pikachu sem seguir as ordens de seu treinador. Então ele sabia que se Pikachu estivesse com aquele idiota ele estaria em um mundo de problemas. Dê uma olhada no meu dia de pagamento. Mewtwo disse pulando no ar enquanto moedas espalhavam-se pelo chão bem quando Pikachu tentou usar agilidade fazendo-o escorregar nelas enquanto deslizava. Agora pegue isso. Correndo para um Fury Sweeps, Mewtwo foi pego de surpresa quando Pikachu se aproveitou de estar de costas, girando no lugar, liberando eletricidade, atingindo-o com seus membros travados para mostrar que ele estava paralisado. Oh cara, Mewtwo murmurou assim que Pikachu acertou um Brick Break em seu rosto, enviando Mewtwo para o teto, onde ele caiu para encontrar uma cauda de ferro de Pikachu que o nocauteou. Ofegante um pouco, as orelhas de Pikachu caíram felizes por terminar isso antes de ele sair farejando o ar para encontrar seu treinador. Capítulo 140. Cynthia teve que dar a ele. Steven Stone tinha jeito com as palavras. Em menos de alguns segundos, Metagross liberou seu poder psíquico, enquanto as pessoas saíam lentamente do salão de banquetes em direção aos seus respectivos quartos. Mesmo de dentro do salão, os sons das pessoas ainda em pânico eram audíveis. Bem, isso foi o melhor que poderíamos esperar, eu acho, Steven murmurou, olhando para Cynthia que estava ao lado de Garchomp. Harrison da mesma forma estava pronto com seu Oduon junto com todos os outros treinadores. Posso ter conquistado a posição de campeão, mas ainda tenho muito que aprender, murmurou Cynthia enquanto observava Lorelei conversar com alguns dos oficiais da marinha sobre as defesas do cruzeiro. Harrison, posso esperar que você lute? Steven perguntou. Você precisa perguntar? Harrison disse com um aceno de cabeça. Steven ativou seu Pokénav que agora está tocando. Lance está ligando. Posso esperar que vocês cuidem disso enquanto eu faço a ligação? Claro. Cynthia concordou com a cabeça. Nos 15 minutos seguintes, muitos dos treinadores voltaram. Pelo que parece, ficou claro que a maioria deles não se preocupou com suas coisas, apenas colocou tudo o que conseguiu nas bolsas de treino, colocou os cintos e correu de volta para o hall. Alguns deles até tiveram seus pokémons lançados. Cynthia deu um passo à frente. Se você tem tipos água ou voadores em mãos, prepare-os. O pior acontece, pegue seu pokémon e saia daqui. Aqueles que não têm tipos água ou voadores, juntem-se a grupos com aqueles que têm. Se ficar aquém, não se preocupe. Ela limpou a garganta. Como eu disse, não se preocupe. Temos transporte aquático disponível caso seja necessário. Aqueles que desejam lutar contra esses terroristas, por favor, deem um passo à frente e sigam meu comando. Várias dezenas de pessoas deram um passo à frente. Harrison podia ver muitos rostos familiares neles. Enquanto isso, Steven retornou ao hall. Acabei de receber a confirmação do campeão Lance. Os Ace Trainers e o próprio campeão chegarão a qualquer momento. Ele fez uma pausa, olhando para a primeira fila de treinadores, com seus pokémons prontos para a batalha. Temos um serviço de implantação de teletransporte em andamento com 20 Alakazam em ação. Steven virou-se para Harrison e Rishi. Posso confiar em vocês dois para garantir que a evacuação ocorra sem problemas? Vamos tentar o nosso melhor. Rishi resmungou. Harrison assentiu novamente. Não se preocupe. Muito bem. Steven se virou para a multidão.
O serviço de teletransporte transportará 20 pessoas a cada 2 minutos para a cidade mais próxima. Por favor, sigam Harrison e Rishi. Rishi para os pontos de evacuação. Isto é para aqueles que não podem nos ajudar a combater o terrorista, claro. Steven terminou. Pessoalmente, Harrison achou isso astuto. Ao invocar a bravata dos treinadores, Steven fez com que a evacuação parecesse covardia, e ninguém queria parecer covarde. Ajudaria muito, mas pelo menos diminuiria a tensão durante a evacuação. Precisamos de um grupo de pessoas no convés comigo e com meu grupo. O resto de vocês precisa ficar aqui com Lorelei e Gracia. A equipe do navio cuidará do resto. Está claro? A multidão respondeu numa cacofonia de vozes. Cynthia, precisamos levar os outros passageiros que ainda estão em seus quartos para um local seguro. Posso confiar em você nisso? Cynthia parecia pronta para a batalha, seu garchão rosnando. Vá em frente, comandou Steven, enquanto Cynthia saía instantaneamente do salão pelas outras portas. As defesas psíquicas já estão levantadas por todos os lados. Enquanto o navio estiver em movimento, será difícil para eles embarcarem. Lorelei observou. Quase como se em resposta à sua declaração, todo o navio parou. A pura inércia fez com que todos caíssem no chão, exceto o tipo psíquico ocasionalmente flutuante. Acho que o navio não está mais se movendo. Lorelei brincou. Austin fez uma careta quando quase perdeu o equilíbrio quando o navio balançou. O que quer que estivesse acontecendo no convés estava afetando o navio. Sauro? Bulbasaur perguntou parecendo preocupado enquanto agarrava a cintura de Austin com uma videira para ajudá-lo a recuperar o equilíbrio. Estou bem, só preciso encontrar os outros, disse Austin. A dor havia entorpecido há muito tempo, mostrando que ele estava se adaptando a isso. Passos o fizeram parar antes de ouvir uma voz desconhecida. Ariana, ainda não encontramos aquele garoto Ketchum. Ouvir isso deixou Austin tenso e se escondeu atrás de uma caixa que estava no corredor, Bulbasaur agachado ao lado dele enquanto alguns grunts apareciam junto com Ariana. Eu tenho que fazer tudo sozinho? Ariana perguntou com uma pitada de rosnado deixando os grunhidos tensos e parecendo muito nervosos. Vá procurar nos outros andares. Quero que ele seja trazido vivo para mim, entendeu? Vivo? Um dos grunhidos parecia um pouco perplexo. Mas antes você disse para matarmos. Ariana preparou uma pokébola com um visual sombrio. Se você valoriza sua vida, você vai parar aí mesmo, ela avisou fazendo o grunhido empalidecer antes de correrem para chegar às escadas. Idiotas. Austin espiou pela borda da caixa vendo Ariana sair apenas para acidentalmente bater em um balde que estava na caixa por causa do barulho alto, fazendo-a virar a cabeça enquanto ele rapidamente se escondia novamente. Não demorou muito para que passos lentos seguissem em direção ao seu esconderijo enquanto Bulbasaur parecia pronto para defender seu treinador. Você pode muito bem sair, Ash. Eu sei que você está aí. Não demorará muito para que aqueles idiotas percebam que foram enganados. Austin congelou com aquela voz. Sem chance. Lentamente, ele se levantou a tempo de ver o rosto de Ariana derreter, fazendo-o parecer um pouco enojado, enquanto Bulbasaur ainda parecia cauteloso antes de Green sorrir enquanto um dito se sentava perto dela. Eu disse que era um mestre do disfarce, disse Green, embora o sorriso tenha diminuído ao ver seu estado. Uau, você se confundiu. Verde, o que você está fazendo aqui? Austin perguntou surpreso com Green cruzando os braços com um olhar. Bulbasaur recuou ao confirmar que seu treinador conhecia essa garota estranha. Sério? Uma garota bonita como eu venho em socorro e é isso que você tem a dizer? Green perguntou em um tom fingido de mágoa. Você sabe o que quero dizer? Austin disse um pouco brevemente, mas rapidamente balançou a cabeça. Desculpe, estou apenas no limite. Não posso culpar você, você irritou a equipe Rocket de alguma forma, disse Green encolhendo os ombros. Achei que lhe devia uma, já que você não me entregou. Agora vamos lá. Aceitando essa explicação, Austin acenou com a cabeça e caminhou em direção a ela com Bulbasaur logo atrás. Você encontrou algum dos outros? Não, você foi o primeiro que encontrei. Green disse desejando poder usar o teletransporte de Abra para se mover, mas sem saber onde os grunts estavam e estando em um navio no meio do oceano ela não pode arriscar. Vartortli usa Water Pulse, Nidorino Shadow Ball. Gary ordenou que seus 2 Pokémon mais fortes destruíssem a equipe Rocket. Esses grunts eram praticamente bucha de canhão para ele, considerando que ele era capaz de atravessá-los. Não se engane, eles eram perigosos. Mas seu Pokémon era mais forte. Irmã estava preocupada por nada. Gary pensou com um sorriso malicioso antes de se lembrar dos executivos. Era com eles que ele precisava se preocupar, especialmente considerando como estavam tentando matar Ash. Ash Boy, você entrou nisso desta vez, Gary murmurou assim que Brock e Butterfree dobraram a esquina. Brock, você está bem? Brock assentiu aliviado por ter encontrado alguém. Eu estou bem, você? Apenas ótimo. Vou me sentir melhor quando encontrarmos Ash Boy, disse Gary mostrando alguma preocupação. Ver a preocupação deu a Brock um pequeno sorriso, pois apesar da forma como Gary agia, ele estava demonstrando muita preocupação por seu rival. Desculpe, você se envolveu com isso. TCH, você deveria estar, isso está tomando muito tempo valioso do jeito que está, Gary disse percebendo que estava demonstrando muita preocupação, e rapidamente colocou sua fachada arrogante de volta, apesar de como Brock percebeu isso facilmente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.